Sejam bem-vindos a mais uma lição bíblica em ação, um programa da AD Cruzeiro sob a direção do pastor Isaac Strobel. Este que vos fala é o pastor Maurício, que esta semana disponibilizou de um tempo em oração para que pudéssemos juntos compartilharmos, juntamente com os alunos da EBD, a nossa aula que teremos início neste próximo domingo. E nós vamos estar falando sobre a lição 3, que fala sobre as abominações do templo. Abominações do templo. Você sabe o que é abominações? Nós vamos estar, ao longo desta aula, trabalhando um pouco, entendendo o porquê Deus se entristeceu com o seu povo por tais abominações. O texto áureo está escrito em Ezequiel 8:6 e diz assim a palavra de Deus: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. E a verdade prática nos diz: o lugar mais sagrado da terra se tornou o centro das abominações, e isto serve como prenúncio da apostasia generalizada dos fins dos tempos. A leitura em classe, ela está em Ezequiel, no capítulo 8, no verso 5 e 6, que diz assim: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu que eles estão fazendo as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. E o verso 9 até o 12, diz assim a palavra do Senhor: Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei, e eis que toda forma de réptil, animais abomináveis e os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. E o verso 12 que nos traz esta palavra: Então me disse, viste, filho do homem, que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E o verso 14, para fechar a leitura em classe: E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que estava da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentado, chorando por Talmuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar,
cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Meus prezados irmãos, nós fomos procurar entender quem era o profeta Ezequiel. E no 6º ano do 6º mês, esse homem, no 5 do mês, em ano de 1592 a.C., 14 meses da primeira visão da glória de Deus, em 593 a.C., na Babilônia, ele foi levado cativo, estava no cativeiro em Babilônia. Ezequiel, a palavra Ezequiel, o nome Ezequiel, ele nos traz como fortalecidos por Deus, e era filho de um sacerdote chamado Buzi, e Ezequiel, filho de Buzi, que tinha sido levado para o cativeiro, ele, nesse ano, em 592 a.C., exilado na Babilônia, foi um dos 10.000 deste povo de Judá, que foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém, e depois o rei Joaquim no trono. Isso está escrito em 2 Reis 24, a 10 a 17. Daniel, nessa ocasião, estava já, porque ele foi um dos primeiros a ser levado dentro da primeira onda dos 3.000 exilados que foram cativos quando Nabucodonosor levou eles cativos nessa primeira onda. Ele já estava e servia naquela ocasião na corte do rei. Jeremias, que até então um dos profetas, tinha ficado em Jerusalém junto com o povo que não foi extraditado ou foi levado cativo para a Babilônia. Mas Ezequiel vivia entre os exilados. O ministério de Ezequiel teve uma duração aproximadamente de 22 a 23 anos. Esse homem, levantado por Deus para trazer as verdades daquilo que estava ocorrendo, como atalaia de Deus, como mensageiro de Deus, começou a trazer àqueles que estavam lá no cativeiro e aqueles que mais tarde voltariam, aquilo que Deus estava e ia fazer naquela ocasião. A sua mensagem, ela foi caracterizada por juízo. A mensagem de Ezequiel foi caracterizada por juízo. E nós veremos por que as palavras de Ezequiel foram duras, até porque, como atalaia de Deus, ele precisava anunciar, trazer a mensagem que Deus tinha colocado no seu coração. Doe-se a quem for, mas ele precisava falar, ele precisava entregar essa mensagem. A expressão nos capítulos de Ezequiel, filho do homem, ocorre neste livro 23 vezes. E a expressão oracular, ou seja, aquele que Deus usava como oráculo para falar ao seu povo, ocorre neste livro 23 vezes. Então, essa é uma curiosidade para que você possa falar na sua classe, caso os seus alunos não tenham esse conhecimento. Mas isso ocorreu, e ocorreu mesmo, que são 23 vezes a expressão é usada no livro de Ezequiel, e a expressão filho do homem ocorre 23 vezes também. A expressão oracular introdutória, veio a mim a palavra do Senhor,
ocorre também no livro de Ezequiel 60 vezes, ou seja, por 60 vezes o profeta Ezequiel usa dessa expressão: veio a mim a palavra do Senhor. Com certeza, como profeta de Deus, atalaia de Deus, que nós vimos isso ministrado pelo nosso pastor na lição número 1, que ele sentia que, sendo ele atalaia, e o Espírito de Deus movia sobre a sua vida para que trouxesse a mensagem para o povo. E Ezequiel, ele traz uma característica, e foi ele, Ezequiel, no seu tempo de profeta, lá em 523 a.C., que ele começou ou inaugurou um estilo religioso que é o mesmo estilo que nós vimos nós vemos lá em Apocalipse. Se você ver as visões que Ezequiel, no início do capítulo 1, 2, que ele começa a enxergar, vendo Deus na sua glória, vendo a glória de Deus, e vai para o livro de Apocalipse. Se você quiser fazer uma comparação, Ezequiel capítulo 45, de 1 a 12, e Apocalipse 21, de 1, 22 e 6, traz características desse ministério que Deus deu e dessa maneira de escrever antes de Cristo, coisas que João mais tarde começa a descrever dentro de uma similaridade, né? A lição número 1, que nós estudamos junto com o pastor Isaac Strobel, traz Ezequiel como o atalaia de Deus, que anuncia e avisa o julgamento divino, como também as boas novas. A lição 2 de Ezequiel, que nós estudamos no domingo passado, traz o atalaia de Deus que soa o alarme iminente e o perigo e anuncia os inevitáveis juízos que se aproximavam. E agora, a lição 3 traz Ezequiel como testemunha das abominações e serve como prenúncio da apostasia que estava generalizada desde os fins dos tempos. Ezequiel agora, na lição 3, ele vai ser testemunha daquilo que o povo estava fazendo. E no capítulo 8, no primeiro versículo da leitura em classe, diz assim: e disse, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem dos ciúmes à entrada. E nós fomos pesquisar o que é o que era isso, essa imagem dos ciúmes. O que significava essa imagem dos ciúmes? Essa imagem era uma imagem de um Deus falso, é óbvio, e que provocava mesmo um ciúme no coração de Deus. É óbvio, se nós olharmos para trás um pouquinho, o que Deus fez com Israel, é óbvio que agora nós estamos falando da nação de Judá, né? A nação do norte já tinha sido penalizado por Deus pelos seus atos, e estava a nação do sul, Judá, que estava entrando por um caminho que também já via Deus colocar as suas mãos nos seus irmãos, que era a nação do norte, e agora eles começam a fazer coisas que entristecem o coração de Deus. E essa deusa, há quem diga que ela era Aserá, era uma deusa cananita, e na verdade ela distingue
entre os instrumentos usados em sua adoração, né, como as colunas que ficavam perto do templo, e essa indicava alguns destacáveis objetos de madeira usados no culto a essa deusa. Então, era uma deusa formada de madeira, muitas das vezes, levantada e colocado ao lado do portão do templo. Pasmem os irmãos, pasmem vocês, uma deusa que Deus, com certeza, lá quando entregou a tábua dos 10 mandamentos a Moisés, Deus vai falar que, em hipótese alguma, o seu povo, o povo que tinha um relacionamento com Deus, jamais poderia pensar em adoração a outros deuses. E ao que parece, essas colunas eram levantadas ao lado dos altares. E quando os israelitas começaram a obedecer a ordem do Senhor, tais peças foram derrubadas e a madeira como lenha para queimar os seus próprios sacrifícios. Isso aconteceu quando o povo, lá no rei, que pede para que tire do templo tal deusa que significava uma afronta a Deus, né? E também o que o profeta começa na sua visão, enxergar, até porque quando Ezequiel estava na Babilônia, o fato dele ter essas visões foi um fato ocorrido quando Deus, pela sua mão, o pega pelos seus cabelos e transporta, não o corpo, mas o seu sentido, lá para dentro do templo, ou próximo do templo, depois mais dentro do templo, e ele começa a enxergar, a ter as visões que Deus mostrava, como o caso logo no início da deusa que ficava no início do templo, bem no pátio do templo. E agora no verso 8 e 9, na nossa lição, diz que: então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Ezequiel, agora, arrebatado na forma de sentidos, Deus diz para ele, para que ele entre. E Ezequiel era familiarizado com o templo, porque Ezequiel era de Israel. E ele, aos seus 25 anos, com certeza, tendo seu pai, que era sacerdote, havia um preparatório para que quando chegasse à sua idade de 30 anos, ele fosse sacerdote. Então ele conhecia as dependências do templo. Então ele agora, ele tem a visão desta figuras, imagens que trata de idolatria. E o que ele enxerga lá? E ele diz na sua visão: e entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Na verdade, Israel estava sob ataque ferrenho de Nabucodonosor, e eles tentaram, e já havia uma cumplicidade com o povo egípcio. E aquilo que Ezequiel viu dentro do templo, enxergando as figuras que estavam pintadas nas paredes, eram descrições tipo dos modelos egípcios, cujos deuses tinham forma de animais, como crocodilo, como cobras, escaravelhos, ovelhas e gatos. Então, Ezequiel enxerga tudo aqui e Deus fala com ele que as coisas que estavam pintadas, e a gente vai enxergar isso, porque eram animais que os hebreus, mais tarde os judeus, tinham abstinência de não usar, e eram coisas que Deus tinha abominado. Então ele encontra esses répteis pintados nas paredes
de uma forma que Deus ficou muito entristecido. E aí, não para por aí as abominações. Ezequiel ainda, arrebatado em sentidos, Deus agora mostra para ele o que estava acontecendo, e ele relata isso no verso 8, no capítulo 8, no verso 11, que diz: e 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, se achava no meio deles, e estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão um seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Quem eram esses anciãos de Israel? Ora, a Bíblia nos traz que os anciãos eram homens que tinham grande poder e autoridade sobre o povo. E a primeira menção que a Bíblia faz desses anciãos é no livro de Números, onde Deus ordenou a Moisés reunir 70 homens já conhecidos entre as pessoas. E os anciãos estiveram com Moisés em todas as ocasiões importantes, inclusive na entrega da lei. Está descrito isso em Êxodo capítulo 24, verso 1. Assim era ancião considerado uma pessoa de respeito, que tinha reverência, e também denotava, com certeza, de algum cargo político, né? Números 22, verso 7, fala sobre isso. E ao longo de toda a história bíblica, é possível nós enxergarmos que os anciãos estavam sempre próximos, como autoridades, junto, no caso aqui, com Moisés, que era o seu líder. E agora, enquanto está Ezequiel no cativeiro, quem estava à roda de Ezequiel era anciãos. E agora no templo, ele começa a enxergar os anciãos fazendo práticas de que realmente trazia uma completa irreverência, falta de temor de Deus. Imaginem, pasmem, líderes fazendo coisas que desagradam a Deus. E no capítulo 8, no verso 11, ele continua: e 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, né? E cada um tinha o seu incensário. Jazanias era um nome conhecido lá no meio dos anciãos, ele era descendente de Safã. Safã foi um dos homens que participou da reforma do rei Josias. Josias foi um rei que tirou do templo as abominações que até então o povo anteriormente já havia colocado algumas abominações, e Josias agora faz um trabalho colocado no seu coração por Deus para livrar o templo. Mas passa um período e essas apostasias continuam acontecendo, né? E a visão, portanto, revela que o quê? Os líderes de Israel, que haviam sido escolhidos por Deus e Yahvé, estavam envolvidos na adoração pagã do templo. E cada um tinha na sua mão o incensário, e subia uma nuvem de incenso, e o incenso, como diz a palavra, era um ritual do dia da expiação, e a nuvem representava a presença de Deus. Vamos prosseguir. No entanto, o incenso era parte de um culto pagão, e assim a cena dos anciãos pode representar o quê? Um sincretismo religioso, né? Os anciãos, tinham perdido completamente a fé no Deus de seus pais. E o Senhor não nos vê, eles até dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então, eles tinham perdido completamente a fé. Homens de responsabilidade diante da liderança do templo que tinham abandonado ou perdido realmente a sua fé, né?
E agora nós vamos ver no verso 14, que diz que: e levou-me ainda dentro das visões de Ezequiel à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chamando-a por Talmus. Quem era Talmus? Era um deus sumério, que da vegetação, da pastoria, dos pastores, e morria todos os anos e ressuscitava, simbolizando o ciclo de uma vida vegetal. Na religião babilônica, Marduk, o deus principal dos caldeus, teria casado com Semíramis, e desse casamento teria nascido Talmus, e também chamado pelos gregos de Adonis ou Osíris, pelos egípcios. Nós temos aqui ilustrado o que nós encontramos aí, os deuses, que seria Osíris e Talmus, né? E era uma crença babilônica. E essa crença babilônica era que este deus ficava 6 meses morto no submundo, no período da seca, e 6 meses vivo no período das chuvas. E anualmente as carpideiras choravam quando isso acontecia, como um rito, e eram contratados para tais ritos, né? E por fim, Gesiel tem uma das últimas visões, quando ele está arrebatado nos sentidos, né? Vamos dizer assim. E levou-me para o átrio do interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e deles adoravam o sol, virados para o oriente. Quem eram esses adoradores do sol? Na mitologia egípcia, Ra era um deus egípcio do sol, e sendo a principal divindade da religião egípcia na época. E o culto ao deus do sol foi muito próspero naquela época, sendo a principal forma de adoração em um culto oficial há mais de 20 séculos. Moisés tinha alertado o povo para esse tipo de idolatria. Se nós lermos lá em Deuteronômio, no capítulo 4, de 19 e 20, que diz assim: e não levante os teus olhos e os seus céus, e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido que inclines perante ele, e sirvas aquele que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Moisés, lá atrás, já tinha declarado ao seu povo, os hebreus, que estava proibido de adorar o sol, a natureza, aquilo que Deus tinha criado. E lá em capítulo de 2 Reis, capítulo 23, de 5 a 11, fala do rei Josias, destituindo esses sacerdotes que queimavam incenso a outros deuses. Meus irmãos, que correlação tem para os dias atuais o templo que Ezequiel muito bem conhecia, pois era sacerdote, conhecia detalhes do templo, agora cativo, Deus leva ele em espírito ou nos sentidos para enxergar as abominações que estavam ocorrendo dentro do templo. E para os dias atuais, o que serviria isto para nós entendermos a palavra que foi deixada por Ezequiel e trazendo para os dias atuais? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, né? E para
complementar para os alunos entender que hoje nós, aqueles que um dia tiveram um compromisso de levantar a mão para cima e aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, e agora transformados, limpos pelo sangue do Cordeiro, habita em nós o Espírito Santo. Paulo deixou claro isto nesse versículo que acabamos de ler. E para complementar isto, em João capítulo 14, 23, diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. E eu rogarei ao Pai, andando um pouco mais em João 14, 16, 17, que vai trazer para nós essa afirmação que nós temos que dizer para todos os nossos alunos, que hoje nós somos parte e somos de Cristo, e que habita em nós, que somos templo do Senhor, o Espírito Santo. E diz assim, em João capítulo 14, 16 e 17, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, 16 e 17 está escrito isso. Olha que coisa interessante, porque ele habita convosco e está onde? Em vós, naqueles que são hoje lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, purificados, somos o templo. E quem crer em mim, está escrito em João 7,38, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E diz mais, a palavra nos traz isso, olha, que assim como sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo eles Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios capítulo 2, 19 e 22. E para fechar esse assunto e deixar claro para toda a nossa classe, que não tenhamos dúvidas que hoje nós somos o templo do Espírito Santo, e precisamos estar atento àquilo que nós vamos fazer ou trazer talvez para esse templo abominações, que nas lições seguintes nós vamos ver o juízo de Deus sobre essa situação que estava ocorrendo lá em Jerusalém. E nós vamos ver mais tarde o templo, a cidade destruída, como juízo de Deus. E é importante entender o amor de Deus, porque olha, estava em Jerusalém, como disse no início, o profeta Jeremias falando das coisas que iriam acontecer. Estava junto ao rei Nabucodonosor, na sua corte, Daniel. Deus usando Daniel e seus 3 amigos para provar que existia um Deus, Criador dos céus e da terra, e que tudo podia fazer. E tínhamos o profeta Ezequiel, que nos traz essa lição maravilhosa das abominações, e que foi testemunha do que realmente estava acontecendo juntamente lá na cidade de Jerusalém, e o principal, no lugar mais santo da terra, o templo, estava havendo abominações. E para terminarmos, para sacramentarmos que realmente somos o templo do Espírito Santo, em Hebreus 13:6 está escrito assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Guardarmos firmes até o fim.
É importante, meus irmãos, professores de escola dominical, que coloquemos para os nossos alunos, a importância da nossa fidelidade para com Deus, o que não ocorreu na época de Ezequiel, olha, com aqueles que estavam próximo ao templo e aqueles que estavam dentro do templo, que levantaram e fizeram abominações, o qual Deus com certeza se entristeceu e tomou a sua posição, e mostrando que Deus não queria fazer isso, porque Deus é amor, mas Ele é juízo, Ele é justiça. Precisamos entender isso. Uma certa feita, um amigo meu me disse o seguinte: Maurício, Deus é amor, somos chamados de filho, como é que Deus, sendo nós filho, tem a coragem de nos mandar para o inferno? Me fez essa pergunta, ou me fez essa colocação. Eu respondi que Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Ele é amor, ao ponto de Deus mandar o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por todos nós, por todo mundo, mas Ele é justiça, Ele é juízo. O livre-arbítrio é nosso, é seu, você tem o poder de escolha. Temos dois caminhos que a Bíblia nos traz, a escolha é nossa. O capítulo 8, o profeta testemunha as abominações que já haviam acontecendo, já havia muito tempo, de gerações. E voltando um pouquinho, quando Moisés recebe as tábuas da lei, em Êxodo capítulo 20, nos versos 2 e 3, está escrito que eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da escravidão, e não terá outros deuses além de mim. Desde os tempos de Moisés, Deus já tinha um povo que ele tinha separado e sentia ciúmes por esse povo, porque ele queria que esse povo na terra fosse a sua maneira de operar, para que outros povos conseguissem entender que existia um Deus no céu que fez os céus e a terra e que ele amava o ser humano. Mas a livre escolha estava sobre a vida de cada homem até então. O que hoje nós vimos e pode nos afetar, e podemos dizer que seria da nossa parte adoração? Talvez você possa perguntar isso na sua classe. Nós vamos falar um pouquinho o que é idolatria aqui daqui a pouco, mas o que é idolatria e o que hoje, nos dias atuais, podemos considerar como abominação, né? Então a gente pode pensar na adoração da natureza, nos astros, nas pessoas, no carro, em tantas outras situações que nós podemos aqui enxergar, que atrapalha a nossa vida com Deus. Ele fica em segundo plano e você coloca as coisas que talvez agrade o seu coração como ser humano em primeiro plano. Dinheiro também, nós podemos dizer que é uma forma de idolatria, não é verdade? Porque a ganância, a idolatria, ela acaba sendo uma idolatria, e quem só pensa em dinheiro está adorando o dinheiro. E esse tipo de idolatria está hoje intrínseco aí, em corações, em pessoas que, com medo de perder os seus valores, até deixam de cultuar a Deus, até deixam de ir à igreja, por situações que talvez o dinheiro leve a dar-lhe prazer, né? Isso é uma idolatria presente nos dias atuais, né? Meus irmãos, finalizando aqui esta aula que nós aprendemos muito e trazemos para os dias atuais. As abominações que estavam sendo mostradas por Ezequiel já havia sendo praticada já há quase
ao longo dos 390 anos e que é mencionado em capítulo 4 e no verso 5 de Ezequiel, que está escrito: porque eu já tenho fixado os anos da sua iniquidade. Deus falando através da boca de Ezequiel, falando para Ezequiel, que ele já tinha fixado os anos da iniquidade, ou seja, do seu pecado, conforme o número dos dias, e ele diz lá 390 dias, e levarás a iniquidade à casa de Israel. O capítulo 8, ele trata da profanação das coisas sagradas, e nos capítulos 9 e 11 desenvolve então a forma, que nós vamos ver na próxima lição, o juízo e o afastamento de Deus, até porque a glória de Deus, e é interessante entender que quando Ezequiel é levado, transportado no seu sentido para o templo, historicamente naquela data o templo não havia sido destruído ainda. Isso é interessante, é história, isso está marcado nos livros, a data. Só logo depois, quando Deus tira a sua glória, nós vamos ver isso na próxima lição, que a cidade de Jerusalém e o templo é destruído. A desobediência, irmãos, desagrada profundamente Deus, e isto atrapalha a bênção do Senhor para estar no nosso meio, no meio do povo, no meio da cidade, no meio da nação e no meio de todo o nosso mundo. Que possamos aprender com esta visão que devemos afastar daquilo que ofende a santidade divina. Deus é santo e não admite pecado. O pecado, nós entendemos e sabemos que faz a separação nossa de Deus e nós agora como templos do Senhor. Oxalá, vivamos uma vida de santidade, busquemos ao Senhor com fidelidade, andemos nos seus caminhos e fazemos aquilo que é tão importante, que o povo de Israel sofreu, e haverá ainda um motivo com certeza de Deus trazê-los novamente para a sua glória, mas a desobediência foi um fator primordial na vida do povo de Deus. Que Deus nos guarde de sermos desobedientes em tudo e que possamos seguir aquilo que está contido dentro desta palavra bendita, que é aquilo que temos que ter compromissos e envolvidos nessa obra grandiosa que Deus deixou para nós. Que Deus abençoe os irmãos e que esta aula seja de edificação para os jovens, para o nosso povo, para que tenhamos uma vida agradável e um templo favorável às visitações do Espírito Santo de Deus. Amém.